E aí, Elton, tudo tranquilo? Tudo bem, professor. E o senhor? Oi, Tudo Elisiane. jóia. Tudo bem, Elton? Boa Tudo jóia. noite. Boa Aqui noite. ainda é boa tarde, né? Já está começando a noite. Aí são o quê? São 6 horas? São 6 horas. Isso mesmo. É 1 hora para trás, então. E no Acre são 2, né? Isso. É, tá certo. E como é que estão as coisas? Tudo jóia? Tudo Tudo caminhando bem. bem, professor. Estamos tentando administrar o caos, né? O negócio aí tá feio, então. Juizado é Mas muita aqui, ó, demanda mesmo. vamos por partes, então. Ô, Elisiane, você já está na justiça há quanto tempo? 25 vinte e anos. cinco anos. Então já tem muita estrada aí na justiça. Sempre atuou aí no Amazonas, Manaus, como é que foi? Sempre no Amazonas. É, Eu entrei na Justiça Federal com 25 anos, aí já faz o cálculo, né? Não tem um problema em relação à minha idade. É, Entrei bem nova, comecei trabalhando no administrativo, depois fui para trabalhar em vara criminal, trabalhei 10 anos em vara criminal, e aí depois fui chamada para o juizado, mas eu estou na direção de secretaria é, desde 2012. 2012, tá certo. E você está atualmente no juizado. Isso, na sexta vara. Aqui no Amazonas nós somos duas varas de juizado, né? A sexta e a oitava vara. O colega Igor é o diretor de secretaria da oitava vara. Nossa demanda é muito grande, porque o que a gente percebe ao longo dos anos é que o ajuizamento de ações assim, ultrapassou a 100% do que era, por exemplo, em 2012. Quando eu entrei em 2012, acho que a gente tinha menos de 3 mil processos na sexta vara, né? E aí depois, hoje a gente já está chegando a 25 mil processos. É uma coisa até interessante ver, assim, a gente pode discutir isso mais tarde, mas eu queria saber também o número de advogados. Quantos que tínhamos em 2012, quantos que somos hoje. Hoje já passamos de 1 milhão inscritos, né? Será que isso aí tem relação, uma coisa a ver com a outra, né? Porque quanto mais advogados, talvez mais demanda, não sei. Mas a gente avança isso daqui a pouco. E você, Elton? Uhum. Você está na Boa justiça há noite. quanto tempo? Eu estou há 21 anos. 21 anos vou fazer Sempre, esse ano. sempre também em Manaus? Sim, sim. Eu entrei no serviço público em 2001, né, no Ministério Público Federal, e em 2002 eu fui para a Justiça Federal. Na Justiça Federal, inicialmente eu comecei na Quinta Vara Federal, Execução Fiscal, comecei como oficial de gabinete, em 2006 assumi a diretoria, fiquei até 2014. 2015, 16 eu saí, fui para a turma recursal, né? E durante o período que eu estive na Quinta Vara, eu peguei em 2003, 2004, eu tive uma passagem no juizado, inclusive na gestão do juizado, quando ainda nem existia o juizado de fato, era uma estrutura montada com servidores de várias varas, né? E aí, em 2015, 16 e metade de 17, eu trabalhei na turma recursal, na assessoria da doutora Maria Lúcia, né? E em 2017, em maio de 2017, eu recebi o convite da doutora Ana Paula para a direção da Quarta Vara Federal Criminal. E estou lá até hoje. Criminal. Então já Exato. tem aí os seus 6 anos quase, então. Seis Sim, anos. É, sim, 6 anos. tá certo. E aqui, como é que é a estrutura de trabalho aí? O que que vocês me contam, né? A live hoje é tipo assim, como se faz a justiça no Amazonas? Na verdade, né? Como a justiça funciona, quais são as peculiaridades? Como é que tá lá, Elisiane, sua estrutura aí para esses 25 mil processos? Olha, hoje na Vara, a gente ainda tá com os mesmos servidores de quando eu entrei na Justiça, né, de 25 anos atrás. Então, lá na Vara, a gente tem, no total, gabinetes e secretaria,
A gente está com 17 servidores, mas porque nós temos 3 pessoas que são requisitadas. E é só por isso, né? Mas senão nós seríamos 14. 17. Tem estagiários? Temos 3 estagiários, só que há muita rotatividade dos estagiários, porque a Justiça Federal é hoje a que paga menos, pelo menos aqui no Amazonas, é a que paga menos. E aí eles fazem concursos para outros órgãos que pagam melhor, passam e saem. E aí todo aquele investimento de tempo que foi feito é perdido, e aí é um ciclo, né? Então, isso é um problema, assim. Mas eles ajudam. E agora uma coisa assim, sobre o juizado que demanda muito é a questão do atendimento ao público. Isso atrapalha muito a gestão processual, porque nós somos muito demandados. E aí, com a criação na pandemia do balcão virtual, só para o senhor ter uma ideia, e os colegas com certeza sabem disso, a gente tem uma média de 300 a 400 atendimentos por semana. E aí eu tenho que deixar um servidor para atender telefone e presencialmente esse servidor atende essas 2 demandas, porque as dimensões do Amazonas são muito diferentes, né? Tem muitos aqueles excluídos digitalmente, pessoal que mora no interior, e o nosso interior aqui é diferente. Aqui o nosso meio de transporte é barco, né? Então muita gente contacta a gente por telefone para saber como está o processo, e são pessoas humildes, o que eles querem saber é quando vai sair o dinheiro deles. Essa é a pergunta básica, né? E aí a gente tenta explicar para eles qual é a situação. Então, eu tenho um servidor que atende assim e um servidor que atende o balcão virtual, que atende os advogados lá no balcão e outras pessoas que têm acesso à internet. Então, nossa demanda é muito alta. E só aí já são menos 2. Para fazer o atendimento, tá certo. Elton, lá na vara criminal, são quantas pessoas? Como é que está a estrutura, processos? Em relação ao pessoal, a estrutura é bem parecida, né, Elisiane? Considerando essa questão de requisitados, enfim, nós temos 14, né, incluindo os requisitados, e mais 4 estagiários. Mas eu também compartilho da mesma informação da Elisiane, que é em relação aos estagiários, há uma rotatividade muito grande. Tem estagiário que chega nem a fechar um mês, já pede para sair por conta de outras oportunidades. Ainda mais agora, com relação a trabalho híbrido, teletrabalho, enfim. Eles acabam migrando. Opa, não, aqui está presencial, então eu vou para onde está oferecendo o teletrabalho. Então, a nossa estrutura... Pode falar. Não, a concorrência, né? A concorrência, às vezes, não é nem só o salário, né? Hoje em dia também acho que vale muito essa questão do teletrabalho, né? Que é um adicional, né? Uma atração. Exatamente. Né? E em relação ao acervo, a gente, assim, diferentemente do juizado, até por uma questão, o juizado teve essa explosão de acervo, acredito que tenha sido ali a partir de 2020, né, Elisiane? Por conta daquelas questões das ações na pandemia e tudo mais. Na vara criminal, na 4ª vara em especial, assim, o acervo a gente tem conseguido manter ali na média, dentro daquele indicador de média do SIES, né? Então, a gente está conseguindo ali manter dentro de um padrão que a gente consiga fazer um trabalho com mais qualidade. Porque eu já trabalhei, como eu falei, trabalhei em várias de execução fiscal. Quando você tem um acervo muito elevado, isso dificulta muito você chegar e dizer que fazer um trabalho de qualidade mesmo. Você acaba tentando ali contornar a questão dos prazos, deixar os processos girando dentro de um prazo razoável. Mas são quantos processos lá na vara? Mais ou menos? São acervo total 1.700. Em tramitação ajustada, aproximadamente 1.500. Dá para fazer um bom trabalho. Eu gosto de calcular o per capita, né? Assim, 1.500 para 14 pessoas dá 100 e poucos processos por pessoa. Exatamente. 25 mil por 17, aí já vai dar um número aí que é... Isso eu sou... Peraí, 17, 170... dá uns 15 dá uns 1.500 processos, né?
É uma pessoa. diferença grande. É uma diferença grande. Não, aí tem um negócio, né, gente? O processo do juizado é mais simples, né, do que um processo criminal para conduzir, mas realmente é uma diferença grande, né? Tá, um com 100, o outro com 1.500, assim, dá realmente faz diferença. Aqui, eu vi a Mariana comentando aqui lá em Roraima, falou que é a mesma coisa os estagiários, né? Que esse entra e sai, uma rotatividade grande. Aqui na Justiça, pelo menos em Belo Horizonte, eu não sei se também tem muito mais estagiários aqui, mas o pessoal que entra para trabalhar lá no gabinete, pelo menos fica quase que o tempo todo. Mas uma coisa que a gente tem que desenvolver, eu não sei se vocês fazem isso, é tipo assim, ter manual, né? Um manual do estagiário, para ele assim, aprender quase que sozinho, um tutorial. Porque aí você consegue fazer com que aquela curva de aprendizado seja mais rápida e que também não tome tanto tempo das outras pessoas para poder ensinar, porque é isso, né? Chega lá o servidor, está gastando energia danada, ensinando o estagiário, um mês depois ele está indo embora. Né? Então, assim, perdeu o estagiário e perdeu o tempo do servidor fazendo o treinamento. Então, eu não sei se vocês já experimentaram algo assim, o que vocês me dizem? Um manual do estagiário, um tutorial? Nós temos, porque lá na sexta vara nós somos divididos por fase do processo, né? Então, assim, cada setor tem os tutoriais do desenvolvimento do trabalho daquela equipe, né? E aí a gente repassa, a primeira conversa assim, que eu tenho com o estagiário é, olha, leia os manuais, a gente dá inclusive um manual para eles também sobre atendimento ao público, como se portar, que algumas vezes a gente pede auxílio deles, principalmente em intervalo de almoço, para eles atenderem lá enquanto o servidor almoça. Só que o atendimento é um desafio, né? Infelizmente, tem muitos advogados que extrapolam, excedem, ofendem o servidor, então isso tem sido uma situação muito recorrente. Eu não sei os demais colegas, mas aqui no juizado a gente enfrenta, principalmente de advogados, o que, no meu ponto de vista, assim, é inadmissível de um profissional, né, tratar dessa forma. Então, a orientação que a gente tem é fazer a gravação, e aí a gente evita ao máximo expor o estagiário a esse tipo de situação. A gente pede mais o auxílio deles na questão do atendimento presencial, porque os colegas estão lá e eu estou lá para contornar alguma situação. Então, essa tem sido assim a nossa postura. Mas realmente demanda, porque como o tempo deles, pelo menos aqui são 4 horas, eles têm muitas dúvidas. Então, é um sistema, é o desafio do PJE. O manual em si só não é suficiente, é importante. A gente tem alguns, não tem assim, o manual do estagiário, mas tem o manual do grupo de trabalho, daquele grupo de trabalho, sabe? E aí a gente também, a gente vai dando em medidas homeopáticas, porque a gente precisa sentir o perfil daquele estagiário, para saber até que ponto a gente pode avançar. Não, tá certo. No meu gabinete, assim, também o serviço é diferente, talvez, né? Mas, assim, lá eu tenho o manual do estagiário. E aí, assim, é mexer no PJE, aquelas rotinas mais básicas, até o que pode escrever, que não pode, modelo de minuta, tal, porque eu acho, assim, é a forma de você ganhar tempo, né? Se ele realmente se envolve naquilo, lê com atenção, presta atenção, eu acho que a gente ganha tempo, economiza o tempo do servidor que está ensinando e ele já começa a produzir mais, né, num intervalo menor. Mas realmente, só o manual não resolve, precisa de dar um apoio, sem dúvida nenhuma. A Elisiane tinha falado do negócio do atendimento, eu fiquei assim, é muita gente, né, Elisiane? É tipo assim, 400 por semana é 80 por dia. Lá no Elton não tem isso não, né, Elton? No criminal o pessoal está fugindo da justiça, né? Ninguém vai procurar para criminal, a não ser que realmente esteja com algum problema. Ninguém está pedindo celeridade lá, não está pedindo? Não, dificilmente, doutor. Mas assim, o nosso atendimento, ele é infinitamente em quantidade menor, né, mas a gente prima muito pela qualidade desse atendimento. Né?
Diferentemente do juizado, até por conta da especificidade, volume de atendimento e tal, na quarta vara nós não colocamos estagiário para fazer atendimento. Né? O estagiário, essa atividade ele não faz. Ele pode dar um suporte, ele dá na retaguarda, mas a linha de frente é só servidor. Né? Em relação ao estagiário, especificamente manual, nós também não temos. A gente tem algumas regrinhas em relação à recepção do estagiário e início desse atendimento dele, da recepção dele. Ele inicia na secretaria. A nossa secretaria ela é dividida por setores. Eu já coloquei lá no curso, né, nos comentários, que é o setor de réu preso e investigações, setor de cumprimento de ordens judiciais e atos ordinatórios, né, setor de execução no caso das PRDs, a ANPP, suspensão condicional do processo, né, e setor de audiência. Então, geralmente, quando a gente coloca na secretaria, já começa ou nesse setor de cumprimento, que ele vai pegar as decisões para fazer ofícios, mandados, e isso aí já tem modelo. Então, assim, o treinamento acaba sendo mais rápido, né? Da mesma forma, na audiência, você tem os modelos de ofício, modelos de mandado, né? Então, eles dão esse auxílio para nós e aí fica mais fácil. E aí, à medida que vai avançando, a gente vai identificando os perfis dos estagiários, e aí a gente vai direcionando. A gente fala para a doutora Ana Paula, que é titular da vara, né? Indica, olha, esse estagiário, eu acho que ele é um forte candidato, eu acho que ele tem potencial para o gabinete. E aí já segue o treinamento lá do gabinete, tem o oficial de gabinete, sempre faz um treinamento inicial com os estagiários, que é o Dante. Não, e isso aí é uma boa estratégia, né? Eu fico imaginando assim, você divide a vara toda, gabinete, secretaria, sei lá, em 4 setores, digamos assim. Aí bota o estagiário talvez para começar naquele que é mais simples, que ele consegue talvez com o manual pegar mais rápido o serviço, e à medida que ele vai evoluindo, vai passando de setor, né? Até chegar lá, acho que o top é o gabinete, né? Que ele vai fazer um serviço aí de redigir minuta de sentença, de decisão, despacho. É uma coisa realmente que a se pensar. Elisiane, mas... Só para complementar, professor, só uma coisinha. Recentemente, o tribunal, o TRF1, ele divulgou no portal dele a plataforma em relação às inovações do PJE, e lá tem inúmeros vídeos curtos das tarefas do PJE. É algo também que nos auxilia bastante. Né? Na hora que a gente, dá uma olhada nesses vídeos, aqui são vídeos curtos, aqui é de ofício, aqui é de mandado, comunicações via sistema, e assim já nos ajuda também. Não, gente, e esses meninos novos aí, eles ficam no YouTube aí, TikTok, o dia inteiro vendo vídeo, a vida deles é ver vídeo. Não. Não tem não. Você passa para ele um vídeo aí que ele se vira. Ô, Elisiane, mas me diga uma coisa, 80 pessoas por dia lá, batendo na porta, o que eles estão querendo? O que acontece? É celeridade? É a decisão do processo? O que tem acontecido? É celeridade, porque assim, devido à nossa demanda, quais são os maiores gargalos que a gente tem, né? Porque o nosso cliente réu maior é o INSS. Sim. Mais de 90% das demandas é INSS, né? Então, os gargalos que nós temos lá é na fase de cumprimento de sentença, expedição de RPV, porque chegam em média no setor de execução 300 a 400 processos para minutar RPV e precatório. E é o setor que mais tem gente trabalhando. Embora sejam 2 titulares, várias pessoas dedicam uma semana do mês, né, pelo menos 4 pessoas fazem isso. Eu faço isso, e tem mais 3 colegas que sentam para minutar RPV e precatório. Mas mesmo assim a demanda é muito elevada. Então, isso, concluso, processo concluso. A gente tem muito, hoje a gente tem, eu acho que mais de 3.000 processos conclusos para julgamento, despacho, decisão. Embora eu tenha 6 pessoas no gabinete, porque, assim, as demandas do GF, a gente fala da simplicidade, mas tem entrado demandas muito diferentes, né? E, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição, do marítimo, dá muito trabalho para fazer, né? A aposentadoria por tempo de contribuição, em regra, dá muito trabalho para fazer.
Então, assim, esses são nossos gargalos. E um outro gargalo que tem é que o INSS descumpre as decisões judiciais, não implanta os benefícios. E aí, várias reuniões são feitas com os procuradores, né, para verificar essa situação aí. Não sei se, com certeza os colegas devem ter, porque o problema é no Brasil inteiro, e aí o pessoal acha que é a justiça que não está fazendo a sua parte, porque ele teve uma sentença favorável e não foi implantado benefício. Então, esses três gargalos acabam causando esse transtorno e causando esse atendimento, esse volume de atendimento. Aqui, você falou que tem uma outra vara do juizado, né, que é a oitava vara. Está na mesma situação, 25 mil processos, muito... Mesma situação, eles têm 24 mil, eu tirei a estatística hoje, 24.054 processos. É porque a oitava vara, ela foi criada posteriormente, muito tempo depois da sexta vara. E na criação dela, uma das coisas que foi colocada é que ela não podia receber processo físico. Ela só podia receber processo virtual. Então, todos os físicos que estavam na sexta vara ficaram por lá. E a gente teve tanto a questão da pandemia, que avolumou demais as ações, até pontuando lá, o colega Elton falou aquele ponto assim, que talvez por conta da questão da pandemia, do auxílio emergencial, aumentou o número de demandas, mas, na verdade, as demandas elas foram aumentando no decorrer dos anos, né, pelo conhecimento mesmo, pela internet, as pessoas foram conhecendo seus direitos, e também o grande número de advogados, muitos advogados que não são daqui do Amazonas, inclusive eu arrisco até dizer que a grande maioria dos advogados que atuam hoje no juizado no Amazonas são de fora, porque eles montam escritórios aí, passam no beiradão aí, e sai pegando o documento e atermando as ações. Então, isso vem se avolumando e com a pandemia extrapolou, né? Abarrotou todo o juizado. Isso, se você tirar uma estatística antes e depois, você vai ver como aumentou as demandas em todo o juizado. Então, a realidade da oitava vara é praticamente a mesma, só com essa ressalva aí, e também teve aquela questão de não vou falar com o fisco, mas quando o Temer pegou ali as RPVs que não tinham sido sacadas, né, os depósitos não sacados, aquilo ali ressuscitou um monte de processo. Porque o que acontecia? Os advogados sacavam deles, não avisavam as partes, e aí a gente teve, eu acho que, assim, que eu me lembre, só um advogado ressuscitou mais de 500 processos. E esses processos, eles ainda assombram a gente, porque eles eram físicos, e daí a gente teve que digitalizar, pediu apoio para digitalizar, e o sistema não estava preparado para isso, então dá muito erro na hora de emitir a RPV. Então, assim, eu creio que a gente precisa de um apoio superior do nosso tribunal para que tenha um sistema célere que converse com o PJE para a expedição de RPV. Porque nós estamos nesse caos aqui de RPV por conta de sistema. Não é porque a gente produz. A gente consegue fazer uns 300 a 400 processos mês de expedição de RPV. Só que a gente tem muito problema de sistema. Então aí dificulta demais, né? Aqui, ó, você está falando aí do apoio superior, né? É sempre importante mesmo a gente analisar e verificar. Ó. Às vezes pode ser uma coisa que, né, o volume de trabalho é tão grande que realmente não dá conta. Precisa de uma outra vara. Isso aí acho que já foi uma solução, né? Tentaram criar uma outra vara e tal. Às vezes a outra vara criada também não foi o suficiente. Mas aqui, como é que está a distribuição de vocês? Por exemplo, o Elton, há uma vara criminal aí, quantos processos por mês assim que aparecem? Olha, eu tenho até esse dado aqui de 2023.
a média de distribuição, ela está dentro do padrão porque assim, no ACS tem, que é o nosso BI, né? Ele tem a equiparação da distribuição, produtividade das varas criminais, né? Então ele coloca que com a média, a distribuição das varas criminais só nesse ano 2023, 176 processos. A quarta vara ela recebeu 205, então está um pouco acima da média, né? Mas no geral, se você pegar 2, 3 anos para trás, ele está dentro da média, né? A distribuição da vara criminal é infinitamente diferente de uma vara de juizado, uma vara civil, não tem nem comparação, né? Sem dúvida. E às vezes, igual por exemplo aí no Amazonas, os processos criminais também, às vezes tem uma certa complexidade, né? Eu me lembro lá, por exemplo, em Marabá, no Pará, né? A região amazônica também. Assim, tinha coisas simples, mas também aqueles que eram complicados eram com força, né? Eu cheguei a julgar processo lá com 96 réus. Então, assim, era uma coisa difícil, né, de lidar. Então, realmente, é aquele negócio, né, pessoal? Os números mostram alguma coisa, mas eles não dizem tudo, né? Então, tipo assim, mostrou e agora tem que analisar realmente a fundo, com mais detalhes, né, a situação. E você, Elisiane, você tem ideia, assim, a distribuição, quantos por mês que entram aí? Entre em torno de 1.200 a 2.000 processos. É muito processo mesmo. É porque só esse ano, para eu ter uma ideia, eu tirei aqui, até 30 de maio já foram distribuídos novos processos, 7.789. Está mais de 1.400 aí por mês. Isso, exatamente. Professor, na vara criminal, deixa eu só pontuar em relação à distribuição. O que realmente gera um diferencial e acaba criando um gargalo são esses casos, como o senhor falou, pegou uma ação com vários réus e tal, né? A quarta vara federal teve, ali entre 2016 e 2018, algumas fases de uma operação específica que gerou mais de 200 processos, né? Então, isso acaba, 200 processos, mas 200 processos de matéria criminal, né? E quando eu estou falando 200 processos, são 200 processos, ações criminais, fora aquele monte de processos de restituição de bens, alienação de bens, e tudo aquelas variáveis dentro de uma operação, né? Que aí realmente a coisa complica mais o funcionamento da vara. Você acaba criando uma microestrutura só para girar esses processos específicos, né? Que tem que dar uma atenção. E eu queria só pontuar em relação ao comentário que a Elisiane falou, com relação ao estouro do acervo lá do juizado. Um fato também que a gente deve considerar é o processo eletrônico. Ele facilitou o acesso também, né? O advogado de outro estado, como ela mesmo falou, ele vai lá, acessa e faz a distribuição de ações, né? Isso que é os comentários que eu ia falar aqui, ó, né, que o Jorge chegou e falou assim, né, com o PJE, o pessoal de outros estados vai, capta o cliente, ajuiza a ação e às vezes esquece o cliente, né? E aí, por isso que talvez é o cliente que procure vocês, né, Elisiane? Não é nem o advogado, é o cliente que está querendo saber, não sei se aí tem muita informação. A reclamação corriqueira do jurisdicionado em si, que tem um advogado, é que ele liga para o advogado e o advogado não atende. E aí a gente tem que... Porque ele quer entender como é que funciona o processo, né? E aí a gente tenta, ali com educação e bom senso, sentindo o perfil da pessoa que está falando, porque eles não entendem quando a gente fala se o processo foi julgado procedente. Então a gente tem que adequar a nossa linguagem com quem a gente está falando, né? É uma reclamação muito grande por parte deles. E aí, por exemplo, mas na hora de receber a RPV, que agora tem aquela certidão, né, que o advogado pode receber, ele aparece. E aí tem muita reclamação também em relação que eles vêm saber do dinheiro deles e aí o advogado já recebeu e não repassou para eles. Então a gente tem muito dessas situações, assim. Eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado também para não virar, talvez, um serviço de telemarketing, de atendimento do escritório de advocacia, né? O advogado capta o cliente, não tem interesse de atendê-lo, e aí a justiça de braços abertos vai cumprir uma função que acho que nem é dela, né? Acho que a primeira pessoa que tem que fazer esse atendimento é o advogado, explicar, prestar
Mas, assim, realmente, esse empurra é no Brasil inteiro, isso aí eu vejo. Mas eu acho o seguinte, depende talvez da postura de vocês também, de ser um pouco mais duros. Aí esse advogado só dá trabalho e manda tal, então, as RPVs talvez ele também demorem para sair, mais do que a média, entendeu? Porque ele está mandando tanto cliente para vocês atenderem, que vocês, o tempo que vocês iam ter para poder expedir a RPV dele, vocês não têm mais, entendeu? Vocês estão atendendo os clientes dele. Então, assim, eu acho que no fundo tem que ter muita cooperação. Realmente, se não existe cooperação, né, dos advogados com a justiça, realmente inviabiliza. E aí existe essa Mas, tendência, sim, da justiça assumir o ônus, né? Exercer o papel do mas, é, advogado do mas, é inverso. exatamente, mas é exatamente isso que acontece, professor, porque eles, eles passam a bola para a gente e a gente, inclusive, orienta, olha, o senhor deve procurar o seu advogado, ele vai lhe explicar, aqui a gente está para prestar as informações processuais. A gente tem até um manualzinho sobre isso, né? O seu processo está na fase tal, o senhor procura o seu advogado, mas ele não me atende. Então, a gente acaba tentando ali contornar aquela situação para tentar atender o mais rápido possível, porque já tem 10 na fila aguardando lá, no balcão virtual, sabe? Então, se a gente, assim, não conseguir se desvencilhar, por isso que a gente evita ao máximo o estagiário ir para o balcão. Aqueles que a gente vê que tem perfil, a gente coloca lá para ajudar, né? Principalmente quando a fila aumenta. E, por exemplo, existe uma portaria na sexta vara, eu não recordo se tem na outra vara de juizado, mas que a gente limita o atendimento a 2 processos. Porque tem advogado que quer chegar com um monte de processo. E uma das coisas que tem lá no nosso manualzinho é para perguntar do advogado se ele acessou, antes do atendimento, acessou para verificar em que situação está o processo. Porque você imagina, o profissional liga para perguntar em que fase está o processo. Se o processo é virtual, ele está vendo lá que está concluso, que está... Essas coisas. E aí, às vezes, eles são agressivos, é isso que eu não admito. O advogado é agressivo porque ele quer que a gente dê um jeito. Ele acha que quem está lá no balcão virtual olha, o meu processo só falta uma conclusão. O meu processo só falta expedir uma RPV. Ele acha que a pessoa que está atendendo vai parar tudo que está fazendo. Não é assim, né? Aí a gente tem, olha, aqui a gente está para prestar as informações processuais, então a gente tem muito desses problemas. Essa é a nossa rotina diária. E deixa eu te falar, o Rodolfo que até perguntou, esses advogados de fora, acaba que eles pedem uma nova inscrição aí, né, na OAB do Amazonas? Sim. Porque assim, tem aquele limite de 10 ações no máximo, tá, mas tendo a inscrição aí está superado. Acho que a maioria faz isso, né, Elisiane? Sim. A maioria faz isso. Eu estou vendo o Jorge também falando que o JEF possui um procedimento simplificado, que não significa que o processo seja simples. Pessoal, eu não sei, acho que a gente às vezes também se acostuma, né? Porque assim, eu estou lá na turma recursal, eu acho difícil aparecer um processo complicado lá. É tudo tão repetitivo, é lógico que a turma recursal não se compara, né, gente? Eu acho que na justiça é o local que você tem capacidade de ser mais célere, talvez. Porque chegou o processo lá que eu acho simples para você, você julga e pronto, não tem um procedimento, não tem que colher prova, não tem nada, né? A tramitação é muito reta. Mas, assim, eu acho que, não sei, gente, eu penso que é simples a maioria das questões que chegam lá. Por exemplo, eu não estou contando vantagem, mas é toda questão de treinamento. Acho que os processos mais complicados que aparecem lá é a aposentadoria por tempo de contribuição, é a aposentadoria especial, né? E isso quem está fazendo até lá no meu gabinete é o estagiário. Tem a estagiária lá, ela no trabalho, nessas 4 horas, ela faz de 2 a 3 processos de aposentadoria especial por dia. É tudo tão assim... Eu acho que a inteligência artificial faz isso, pessoal. É só questão de verificação. Já tem tantos temas a respeito, sabe? Uso de EPI, se o negócio, se o agente nocivo ou não, ruído, limite, dosimetria, tal, o que pode ser considerado, o que não pode. Eu acho assim, a justiça vai ficando cada vez mais pasteurizada, mais padronizada com esses temas, né, com a jurisprudência do Supremo, do STJ, da TNU. E eu acho que assim, a gente tem que saber aproveitar isso para fazer decisões assim, realmente muito padronizadas.
E nesses casos especificamente, o que eu noto é, tipo assim, você precisa de uma pessoa atenta para poder chegar e falar assim, ó, um período de tanto a tanto, deixa eu verificar aqui, tem documento? Tem, pronto, posso contar. Esse período, não tem, não posso contar. É trabalhoso por causa disso. Mas, assim, tecnicamente, um esforço maior, não sei, eu acho que... Não, mas aí, cada um com a sua realidade, né? Cada um... tem gente que acha o processo criminal simples, tem gente que acha difícil, então, assim, né? Isso aí é muito variável. E eu acho que também, quanto mais tempo, né, pessoal, vocês estão lidando com aquela matéria, acho que a tendência é simplificar a sua, né, seu enfoque, a sua abordagem que se faz. Mas aqui nós estamos falando de muito atendimento, vamos mudar um pouco de assunto. Vocês estão fazendo o curso, né, lá do Administração Judicial Aplicada, conseguiram aplicar alguma coisa? Porque o plano é esse, né, gente? Administração Judicial Aplicada. Vocês têm conseguido aplicar alguma coisa aí na realidade de vocês? O que vocês me dizem? Nós estamos sim. Eu já até eu comentei lá no curso que uma das coisas que eu apliquei de imediato foi a questão do projeto Guardião, né? Porque a gente já, ao longo do nosso trabalho, a gente já identificava alguns casos e a gente não tinha especificamente pensado em algo semelhante. Como a gente, desde o período da pandemia, nós estamos trabalhando na plataforma, comunicação, nós não deixamos de usar as plataformas. Isso é uma coisa até que eu comentei em secretaria hoje. Mesmo a gente voltando ao presencial, nós mantivemos os grupos, com alguns ajustes, algumas coisas, sim, mas os grupos, os formatos de divisão de atividade em secretaria, eu tenho dentro da plataforma e a comunicação a gente faz na plataforma. Até porque eu acho que a plataforma ela nos permitiu o quê? A gente registrar a informação, você fazer a gestão do conhecimento e da informação. E você deixar a coisa ali mais sólida, mais firme, a informação fidedigna. Não tem aquele ruído, não, eu ouvi diferente. Não, está lá registrado, está lá indicado, informado, encaminhado para determinado colaborador, né? E isso aí é uma coisa que é sentido dentro da secretaria, né? E eles viram isso como algo valioso, como algo válido, tanto que a gente está mantendo até hoje. E a gente, aos poucos, a gente vai aprimorando, né? Esse projeto Guardião, nós estamos adotando para alguns casos já, no caso, processo de meta, ou algum outro que a doutora Ana Paula, que é a titular da vara, indica, olha, esse processo eu quero controle rigoroso sobre ele, que esse até tal data eu quero julgar. Então, pronto, está lá. E o que a gente tem feito? A gente indica uma pessoa da secretaria e uma pessoa do gabinete. A gente começou dessa forma. Então, pronto, quando o processo está na secretaria, está com essa pessoa. Se está no gabinete, está com a outra. Ou seja, vai passando de mão em mão, de uma para outra. E assim a gente vai seguindo. À medida que a coisa for ampliando, certamente eu vou ter que incluir outros colaboradores, né, para participar desse projeto, né? A questão das reuniões de gestão. Desde o segundo semestre do ano passado, a gente tomou a iniciativa de criar os planos de trabalho. Plano de trabalho da vara, plano de trabalho dos servidores. O que acontecia antes? Eu costumava semanalmente tirar os relatórios no SIEST e tal, e passar para os servidores. Eu achei melhor fazer o seguinte, fazer uma reunião e definir as tarefas, grupos de tarefas para cada um dos colaboradores dentro dos setores, né? E aí ele vai trabalhar, ele abre o PJE e já começa a trabalhar independentemente de relatório. Aí, dessa forma, você até aprimora um pouco mais, acelera a tramitação. Você não fica esperando o relatório de 10, 20, 30, não. O que tiver lá na vez, entrou hoje, já faz logo, se tiver disponível. E aí, o que eu faço? Eu tiro os relatórios, né, semanais, somente para fazer o monitoramento, para ver se não ficou nenhum processo para trás. Por vezes acontece de processo no PJE, que é muito comum no criminal, o processo está com visibilidade fechada, né? Houve alguma falta de comunicação ali, não foi liberada a visibilidade, então a gente vai fazendo esse monitoramento. Mas as ferramentas, claro, não implementei todas, algumas delas eu vou, né, até porque o curso ainda está em andamento, mas a gente já está colocando em prática, sim. E você tem ideia, Elton, quantos processos que estão no Guardião até hoje, assim, vocês colocaram? Olha, até hoje não deve passar de 10, porque a gente colocou alguns. Porque a gente tem que pensar no seguinte também, se a gente coloca muitos processos lá, eu acho que foge um pouco do objetivo da ferramenta, né? Porque os processos de meta, no caso, eles já têm, a gente já faz o controle, a gente pega, puxa o relatório de meta
e observa aqueles que têm viabilidade de solução dentro do ano. Porque não adianta você pensar, por exemplo, agora no meio do ano, um processo que não teve nem recebimento de denúncia e achar que vai sentenciar no final do ano. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas a possibilidade dele ser sentenciado até o final do ano é mais difícil, a não ser que seja um processo de réu preso. Vamos lá. Dentro da realidade da quarta vara, é certo que o processo de réu preso ele vai ser sentenciado rapidamente. É que não, eu ia falar justamente isso. Eu me lembro de uma vara, eles até mudaram o nome lá, colocaram Projeto Sentinela, né? Então, beleza. Mas o que eles fizeram? Eles colocaram 60 processos na mão de uma pessoa, para ele ficar controlando. E são os processos, às vezes, mais complicados da vara. Aí o cara ficou doido, entendeu? Não tinha condição de funcionar. Então, assim, realmente tem que ter esse cuidado, porque senão perde o sentido, né? A pessoa não vai ter tempo de controlar. E você, Elisiane, o que você me diz aí? Conseguiu aplicar alguma coisa? Eu estou tentando integrar a equipe junto comigo no curso, né? Porque lá na nossa vara foi disponibilizado 4 vagas, né? Então, toda vez que vocês dão um desafio para a gente, como aquele primeiro que foi dado, do futuro desejado, como lá a gente trabalha assim, em sistema híbrido, né? Pelo menos 5 pessoas são 100% presencial e as outras em sistema híbrido, tendo que ir na vara presencialmente pelo menos 2 vezes na semana. Então, a gente utiliza a ferramenta Teams para se comunicar, a gente separa ali, tem um grupão geral, né, que é de gabinete e secretaria, onde a gente coloca as comunicações gerais e as observações, vai fazendo o ajuste, e tem as separada por equipe, né? Então, o curso, eu estou tentando fazer com que eles façam junto comigo. Então, quando vocês passaram ali a proposta do futuro desejado, né, a gente reuniu ali a equipe, repassou o que deveria ser feito, e aí a gente fez um resumão e mandou para vocês. A gente já trabalha utilizando as ferramentas que o sistema nos oferece, né? Ali o SS oferece várias ferramentas de controle, e com esse volume aí, se você realmente não seguir essas ferramentas, não tem como você administrar. Então, ali eu junto com os supervisores tiram os relatórios, né? Todo mundo já sabe, 90 dias, toda a primeira semana do mês, a gente tira ali o relatório de 90 dias e vai trabalhando naqueles processos. A meta é não ter processos parados há mais de 90 dias. Tanto que aqui em secretaria, os processos que eu tenho parado há mais de 90 dias são o nosso gargalo das RPVs. Então, e que a gente fica fazendo esses mini mutirões, né, onde trabalham várias pessoas tentando auxiliar ali para ver se a gente consegue. Porque quando a gente conseguir resolver esse problema das RPVs, aí a secretaria, que eu posso falar por ela, vai estar ali enxuta, pelo menos dentro do relatório de 90 dias, né? Por ser uma vara com acervo superior a 5.000 processos. Aí, quando a gente conseguir isso, por exemplo, os grupos que já conseguiram isso, a gente está trabalhando para chegar em 60 dias. E a gente vai utilizando essas ferramentas do sistema para poder administrar isso daí. A situação ideal seria, tipo assim, tudo tentar rodar cadenciado, né? Eu sei que é difícil, mas eu me lembro, por exemplo, o Carlinhos Menezes, né, lá de Rondônia. Ele chega e fala assim, ó, tudo, a vara também dele era, né, não é juizado. Mas ele falava assim, ó, tudo aqui está rodando, eu não me lembro exatamente se serão 90 dias ou 120 dias, que você, ó, a parte pode esperar, acho que são 90 dias. A cada 90 dias o processo move, né? Você faz isso com parte dos processos, mas as RPVs ainda não, né, Elisiane? Você não tem conseguido, né? Mas aí aqui, ó, eu não tenho conseguido... Eu não tenho conseguido chegar nos 90 dias, mas como é que a gente faz? Todos os processos, por exemplo, chega ali na primeira semana, né? Os colegas tiram um relatório dos processos que estão
parados há mais de 90 dias dos outros grupos. O pessoal da execução coloca numa rotina específica esses processos que já entraram em relatório. Então, esses mutirões e a equipe toda trabalha nessa rotina de preparar a RPV para quando ela zerar, né, a gente realmente vai saber, agora a gente conseguiu o nosso objetivo. Tá certo. Aqui, a Mariana está falando duas coisas aqui, ó. Vocês experimentam a extensão do PJE aí? Ela falou que a extensão do PJE pode auxiliar na expedição da RPV, junto o PDF nos autos do PJE. Não sei se vocês fazem. Sim, a gente já fazemos. Fazemos isso. E outra dica também que ela dá é para conversar com o diretor de picos a respeito aí do atendimento. Não sei se ele implementou algum sistema lá diferente e tal, mas eu acho que não custa. Esse é o benchmarking, né? É a gente tentar identificar as coisas boas que tem aí na justiça, tal, pega o telefone, liga, quem sabe, pode trazer uma luz, né, para esses problemas. Porque pelo que você relatou aí, né, Elisiane, eu estou vendo acho que 3 coisas centrais aí. A RPV, é igual você falou, né? Eu não sei se ainda tem juiz e servidor que tem ilusão que as partes vão à justiça atrás de direitos. Elas querem o dinheiro, né, pessoal, normalmente, né? Para ter o dinheiro, precisa de uma sentença, por isso que eles querem uma sentença, tal, mas no fundo elas querem o dinheiro, a RPV. Né? Outra questão, atendimento. Vocês gastam muita energia com isso, né? Imagina atender 80 pessoas por dia, isso aí é coisa demais. E parece que o gabinete também está com um serviço acumulado, né? Você falou aí que tem acho que 3.000 conclusos para a sentença. Isso, isso. E realmente, né, você com 25.000 processos, os problemas são grandes mesmo, não teria como ser diferente. Exatamente. Uma situação que a gente tem aqui, que eu não sei se os demais colegas têm, a questão das audiências telepresenciais, né? Quando era presencial, vamos dizer que a gente conseguia realizar 8 a 10 por dia. Estava ali, resolvia rápido. Aqui a gente tem muita dificuldade com a internet. E aí o advogado fica lá no escritório dele e a pessoa está lá no interior, no sindicato. Aí a internet cai. E isso é bem estressante, sabe? Então acaba que demora demais para para realizar o ato da audiência. E no juizado a gente tem muita audiência, né? E não daria para voltar para o sistema anterior? Eles não querem mais. Os advogados não querem mais. Aí complica, né? Porque eles mandam... Acontece, às vezes, que o advogado diz que quer a audiência telepresencial, mas ele manda o cliente dele lá para o juizado para a gente fazer às vezes, sabe? Do serviço dele. Mas aí é o tal negócio também. Aí se o advogado que está ditando todas as regras, aí realmente vai sair, vocês ficam mesmo sem poder de atuação, né? Porque assim, o advogado está mandando os clientes todos lá para vocês atenderem. Ele define se vai ser presencial ou se não é. Ele manda o cliente para fazer... E se isso tudo assim é aceito, Elisiane, realmente a gente perde o controle da situação. Não tem como gerir isso mesmo, não. Aí fica na mão dos advogados. Então, assim, né, tem que... ou continue assim, ou tente talvez outras, né, alternativas, né, não sei. Aqui o Rodolfo... Só para complementar, professor, a gente tenta colocar alguns bloqueios em algumas situações, e aí vem a reclamação na ouvidoria, e às vezes a gente não tem um apoio superior, o senhor entende? Eu acho que o senhor entende o que eu estou falando. Não, eu falo assim, problemas temos demais, né, limitações, e realmente a questão é ver se tem disposição para faça isso, né, porque realmente às vezes é uma dor de cabeça. Está lá batendo de frente com a OAB, com o advogado, aí acha que não tem apoio. Então, assim, aí realmente fica muito difícil alterar o Estado, né? Assim, então, assim, talvez dentro dessa situação a gente tem que pensar o que a gente consegue minimizar os danos, digamos assim, né? Então,
Não sei. Mas aqui, eu estou vendo Olha só, aqui o Rodolfo. Oi, diga. deixa eu só pontuar em relação à audiência. Assim, pela quarta vara, a gente não tem tido problemas em relação a essa questão de advogados, enfim. A gente está fazendo, a gente tem faz a audiência presencial, a doutora Ana Paula está lá, mas assim, advogado, Defensoria Pública, Ministério Público, a gente faz de forma híbrida, está lá, mas está lá franqueado o espaço, tem testemunhas que vão lá no presencial, né? E no início teve alguns problemas, advogados reclamavam porque estavam marcando de forma virtual e tudo mais, mas naquele momento até era quase obrigatório, porque a gente estava naquele regime do plantão extraordinário. Mas depois, com o andar das coisas, eles até perceberam que ficou até melhor para eles, né? Muitos advogados eram de escritório de fora, então não precisava nem viajar, não precisava nem vir aqui. E depois a coisa acalmou mesmo. A questão é quando você tem essa audiência com o interior. Né? No caso nosso, audiências, por exemplo, com réus presos em Tabatinga, em Humaitá, distante, aí no nosso interior há muito problema de internet. Né? Por vezes você está na audiência, cai, cara, diz, olha, espera porque a internet aqui caiu, está chovendo, né? E aí a coisa dificulta. Mas, via de regra, as audiências elas são viabilizadas com regularidade, nós temos um índice quase zero de cancelamento de audiência, né? Então, a nossa equipe de audiência, a nossa supervisora Dani, ela comanda muito bem essa parte, e o registro meu pela quarta vara é mais por conta principalmente interior, a questão da internet. Não, assim, eu acho a audiência virtual é tudo de bom, né? Eu acho que ninguém mais também está querendo fazer audiência presencial. Mesmo o juiz, tal, todo mundo acha que que o virtual funciona, né? Mas, assim, o que chamou a atenção foi que o virtual aí, às vezes, né, no caso da Elisiane, talvez, deve ser muita gente do interior, né, a parte. Muita. Aí, realmente, A maioria do nosso é, jurisdicionado é do interior. então, assim, então dá problema, né? Se melhorou a vida de todo mundo, no caso dela não melhorou, né, Elisiane? Para as audiências, não. Para as audiências, não. Por isso que eu falei assim, ó, tem alternativa, tem como... Dá para voltar ao que era antes, né? Assim, é difícil, eu sei, os advogados não estão querendo, ainda mais a maioria aí que é de fora, né? Isso. É. Mas as partes, elas sempre compareceram aí, né? Ou não? Antigamente, antes da pandemia. Sim, é porque a gente tem duas situações, né? A gente tinha a situação que a parte comparecia aqui quando era a capital, quando era jurisdicionado da capital ou da região metropolitana, que são poucos, e tinha a questão das cartas precatórias. Só que com a questão da audiência por videoconferência, a Justiça Estadual não quer mais fazer as cartas precatórias, não quer mais realizar os atos de audiência. Sim. E aí é essa queda de braço constante, né? Porque eles falam, já existe a audiência telepresencial, quem tem que realizar é o juiz natural. Então, para a gente realmente foi um complicador. Aí uma pergunta que a gente faz e aí vocês podem perguntar, né? E por que o advogado não ajuiza lá na comarca pela competência delegada? Porque lá demora também. Eles preferem ajuizar virtualmente lá do escritório deles, né, que a maioria é de fora, embora a Justiça Estadual também seja virtual, mas eles preferem ajuizar na Justiça Federal. Uma outra coisa que pandemia... Só um minutinho, professor. Antes da pandemia, as audiências eram presenciais, né? Só que a gente tinha as videoconferências, ouvir testemunha, fazer interrogatório, em algumas situações, na audiência presencial, a gente colocava o monitor, que era videoconferência. Era mais burocrático, porque a gente precisava do suporte da informática, o link, IP, né? Hoje não, hoje nós já temos a plataforma específica que nós utilizamos e a própria secretaria já consegue viabilizar sozinho isso aí. Então, sim, foi um ganho, né, que nós tivemos, que o ideal é que prossiga nesse sentido. Claro, tem
a opção, facultando a presença, se for o caso, até porque a gente tem que sim ter em mente que existem os excluídos digitais e também aquele que quiser comparecer presencialmente está lá à disposição, a estrutura da unidade, né? Tá certo. Uma coisa, eu não sei se faz sentido, vocês enviam para essas audiências, é um link único assim, para o dia inteiro ou cada audiência tem seu link? Cada audiência é um link. Porque eu fico pensando o seguinte, igual as sessões da turma recursal, e a própria Mariana também mencionou aqui, se você tem um link único para todo mundo, está lá todo mundo dentro da sala, assim, né, mais ou menos. Aí você vai controlar quem entra ou não entra, mas já está lá na sala de espera. Deu problema com um, já chama o outro, entendeu? Vai passando, pulando as audiências. Então, assim, a sala fica cheia. Né? Eu vejo aqui, fizemos uma sessão ontem de julgamento, tinha 20 advogados lá para sustentação oral. Um não estava, chama o próximo, tal. Eu não sei se daria para fazer isso, eu acho que dá. Mas, assim, talvez esse problema de uma audiência, sabe, bloquear todas as outras, atrasar todas as outras, fica superado. Ah, tá caindo aí, então espera, ó, daqui 1 hora a gente volta a conversar. Próximo, vamos fazendo aqui. Talvez seja uma forma, né, de fazer isso. Estou vendo aqui o pessoal comentando também, nós já estamos chegando no finalzinho aqui. O Iraildes mencionou que lá na turma recursal em 2018 estava tendo muito problema com os advogados, realmente, que eles faziam de lá uma extensão do escritório deles, e aí conseguiu reverter essa situação com conscientização de advogados, jurisdicionados, e realmente assim, eu me lembro, o pessoal que estava lá no balcão de atendimento falava que trabalhava assim, como louco. E depois, o que acontece? Essa que é a questão também, quando o serviço é colocado em dia, gente, para de gente no balcão. Ninguém vai lá mais reclamar. Né? Ninguém vai pedir celeridade, porque não há necessidade. Estou vendo aqui também falando, a Vita não poderia ser solicitado apoio da Justiça Estadual no interior para ceder espaço e link para o juiz de origem realizar a audiência, um convênio, por exemplo. É. Existe o convênio, né, com a Justiça Estadual. O que eles fazem, eles cedem uma sala lá deles, só que aí a pessoa também tem duas situações, né? Porque depende da comarca, porque geralmente essas comarcas, o nosso interior é completamente diferente, não são pessoas preparadas, sabe? Então a pessoa, o jurisdicionado fica lá tentando dar o jeito dele, nem sempre a gente consegue falar com a pessoa para marcar a audiência. Agora, esse mês, aconteceu, a gente tinha marcado uma audiência e a gente queria falar com a comarca e não conseguíamos, liga para um, liga para outro, até que conseguimos um telefone, tentamos pelo balcão virtual deles, ninguém atendia, a colega ficou lá esperando um tempão, e aí, depois de tanta diligência, conseguimos algum telefone, a pessoa que atendeu disse, não, nosso balcão virtual não está funcionando não, porque eu estou aqui na capital e quem atende o balcão sou eu, então não tem ninguém lá para monitorar essa sala. Então são situações assim, das mais extremas. E é interessante porque, né, o plano é o quê? Como se faz justiça no Amazonas, né? E quantas peculiaridades que não tem, né? Porque, assim, às vezes é isso, são as distâncias, é o transporte, é a internet que, às vezes, mais do que no resto do país, talvez, né, pela grande extensão e tudo, né, não funcione bem, cai aí a questão das chuvas, né, que são frequentes e que podem também interromper. Ou seja, aí você tem que se virar nos 30, né? Elton e Lisiane aí para poder superar esses desafios. Não é fácil, não. Elton, só mais uma coisa. Tem muita prescrição aí na vara criminal? Acontece. A gente tem trabalhado, a gente tem quando a gente fez o planejamento de trabalho no ano passado, que eu falei, a gente criou também um planejamento estratégico da vara. E um dos itens é fazer todos os controles. Um deles, a planilha de prescrição, aprimorar aquilo que já tinha, né? E efetivamente acompanhar essa planilha de prescrição, fazer o acompanhamento de medidas também dos processos, medidas de cumprimento de pena, PRDs, ANPP, porque isso aí, se a gente não tem esse controle de cumprimento de pena, aí a pessoa deixa de cumprir, você não sabe quando que ele deixou de cumprir, quando você já vai ver, corre o risco do processo estar prescrito. Né? Então, assim, a partir do momento que você faz essa gestão mais próxima
tendo o olhar em relação a todas as situações, todas as variantes, as classes processuais, aí a gente consegue minimizar os efeitos de prescrição na vara criminal. Porque, assim, a gente falar em prescrição na vara criminal, aí ela é um péssimo indicador para nós, né? Então, a gente não tem que é. cuidar para que isso aí seja, se acontecer, que seja o mínimo possível. É. E isso eu estou perguntando porque, assim, tem a ver isso aí com questão de comunicação, de extensão territorial, alguma coisa assim, quando tem prescrição ou não? Ou é Como porque realmente assim, demorou professor? mesmo? Geralmente porque demorou, acabou, se perdeu em alguma fase, por É, vezes o processo sobe, demora muito o julgamento, né, de apelação. Alguns casos, ele já desce do tribunal com a decisão de prescrição, sim. É. né? Não, tá certo. Ô, pessoal, aqui, ó, o horário programado esgotou, passou até rápido, viu? Acho que a gente ficou discutindo aí as coisas assim, com tanta. Eu fico assim, tentando ajudar a pensar em solução, mas eu sei que não é fácil, né? Vocês já pensaram aí em muitas coisas para poder implantar. Mas assim, Elisane, pensa nisso, ó. Pensa no link único, faz uma experiência, às vezes bota Mas a tudo. gente usa, professor. Ah, é? A gente usa. Ah, tá. Então É, vocês usam. nós usamos o link único para audiência. São duas situações, na verdade, né? O link único é usado para os processos do acervo do substituto e sai um link individual, mas dias antes da audiência é colocada uma certidão dizendo que pode ser acessado pelo link tal. Então, o advogado já sabe qual é o link, é só clicar lá e entrar. Tá? Essa questão de diferença é mais por preferência mesmo da questão do magistrado, porque uma coisa negativa sobre o link único é que acaba ficando assim, muita gente, e aí fica apitando lá ó, o chamado o tempo todo, aí um cai, sabe? Sim, É só essa questão mesmo da gestão. Mas a gente utiliza das duas formas. tá, entendi. Aqui, a mensagem final, então, para encerrarmos. Elton, algo a dizer? E, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando. Estou conversando com a Elisiane, os colegas que estão aí nos assistindo, né? E dizer que o nosso foco aqui na seção judiciária do Amazonas é a gente estar a todo momento tentando aprimorar o nosso serviço, né? Se formos observar o indicador de metas do ano passado, a seção judiciária do Amazonas ficou em quarto lugar, né? Ficou com selo bronze. O ano anterior não tinha tido selo, ele estava um pouco mais abaixo. Então, isso é uma demonstração de que a seccional, como um conjunto, ela está avançando, Sem né? E dúvida. especificamente em relação à quarta vara, né, quando eu recebi o convite da doutora Ana Paula para ir para a quarta vara, ela disse, olha, eu quero que você veja esse negócio aí de selo e tal, e eu quero pelo menos o selo bronze, né? Então, chegamos lá em maio, na época também chegou o juiz federal substituto, doutor Felipe, então estava lá, doutora Ana Paula, doutor Felipe, e a gente trabalhou naquele ano, a gente entrou lá em maio, junho, naquele ano a gente conseguiu. E nos anos seguintes a gente foi pegando, né, a expertise do funcionamento, trabalhando. Todos os anos, a quarta vara ela tem conquistado o seu, né? Foi bronze, ouro, ouro, prata, ouro e ouro. Então, assim, a gente tem chegado no patamar e a gente quer ir desse patamar para cima. Como? Sempre aprimorando as nossas rotinas, melhorando o nosso serviço, dando uma prestação adicional de qualidade e, claro, agora não é por acaso que a gente, a quarta vara, a gente me indicou lá para fazer o curso Haja, porque a gente está vendo que a gente pode melhorar, que a gente pode aprimorar. E vamos lá, a Justiça Federal, ela tem servidores que têm potencial, então a gente pode ser melhor. Perfeito. Correr agora atrás do diamante, então, hein? Tá faltando. Exatamente. Pronto. E você, Elisiane? Nós temos dois cenários. Antes da pandemia, nós fomos duas vezes diamante. Ó, que beleza. Pós-pandemia, a gente foi ouro, a gente foi. Aí foi prata, prata. Ano passado, aliás, 2022, nós fomos prata, mesmo
com todo esse caos. Aí a gente só não conseguiu, na verdade, o ouro esse ano por conta da questão dos processos conclusos, né? Do grande volume de processos conclusos. Eu acho que faltaram para a gente... Na verdade, a gente ia conseguir o diamante até. Acho que chegaram a faltar menos de 200 processos julgados para a gente conseguir. Que foi o que... Porque tem que estar ali tudo juntinho, né? E é um desafio. É um desafio e eu acredito que quem trabalha em juizado compartilha dos mesmos problemas que aqui no Amazonas nós vivenciamos. O objetivo de toda a equipe, a Sexta Vara é composta por uma equipe muito, muito unida e consolidada, servidores muito comprometidos, e o nosso pensamento diário é ficar verificando formas e procedimentos de a gente cumprir o nosso objetivo, não só em relação a selo. Selo é importante, que é uma medalha ali, um mérito, né? Tipo uma compensação, mas de ver o jurisdicionado satisfeito com o seu direito, para a gente é mais importante. E o juizado tem uma função social muito grande, né? Ele representa tudo isso. Com certeza, se o INSS fosse mais eficiente, as nossas demandas seriam menores. Eu quero agradecer a oportunidade ao professor, ao curso Haja, tem dado novas ideias para a gente e eu compartilho com a equipe para a gente tentar melhorar a cada dia. Esse é o nosso objetivo, melhorar a cada dia. Gente, essa é a filosofia da gestão, né, da boa gestão, a melhoria contínua, não podemos parar não. E eu também queria agradecer muito aí a presença, a participação de vocês dois, contar um pouquinho aí dos desafios, das conquistas, né, da seção judiciária do Amazonas, uma vara do juizado, uma vara criminal, e convocá-los, eu estou sempre fazendo isso, convocando aí para participar aí das nossas fileiras do exército de gestores que o Brasil precisa para melhorar nosso judiciário, né? Eu acho que a gestão ajuda muito, eu acho que ela pode melhorar, facilitar o trabalho, ter mais qualidade de vida, né? Imagina uma vara com 25 mil processos de juizado. Eu mais ou menos passei por isso, eu peguei uma vara com quase 24 mil processos, lá em Montes Claros, né? E era uma vara de competência ampla. Então, assim, é quase impossível você trabalhar. Mas quando a gente começa a aplicar a gestão, a gente começa a ver uma luzinha no fim do túnel. E eu espero que o curso consiga trazer aí uma luzinha no fim do túnel para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Agradeço também a todos que nos ouviram, nos assistiram aí e participaram, né? Continuem participando. E marcamos uma nova live em breve. Né, a nossa live do Instituto Haja aí, o Congestão. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até a próxima oportunidade. Grande abraço. Até logo. Tchau.